Voltando a uma particularidade que eu acho muito legal da tua carreira, é que assim, muitas esportistas mulheres têm medo, isso no mundo inteiro, de ter filho, né? Então às vezes fica adiando e tudo mais, porque elas têm medo de perder o ritmo, ter problema de peso, ter que dividir, claro, a carreira com cuidar de uma criança pequenininha, aquelas coisas todas, né? São preocupações muito legítimas. Mas se for olhar a tua carreira, na verdade os teus melhores resultados vieram depois do nascimento da Alice. Isso é que é muito legal. Então, como é que você conseguiu exatamente isso, né? Você crescer na carreira depois do nascimento da tua filha, que é uma coisa que dá esperança para muitas atletas femininas. Foi assim, eu sempre pensei em voltar, né? O remo era a minha profissão, era o que eu gostava de fazer. Muita gente realmente, quando eu engravidei, achava que eu não ia voltar mais, mas eu continuei remando durante a gravidez, claro que em outras proporções, né? Remava só para me manter em forma mesmo. E assim, eu acho que eu estava tão focada num objetivo, né, que foi tudo natural, assim. Olhando para trás hoje, eu vejo a loucura que foi de a gente levar, a Alice para a garagem de remo às 5 horas da manhã e eu, né, sair do meio da lagoa também para amamentar ela no clube. Foi uma loucura total, mas assim, dá tranquilo de fazer quando tu tem um objetivo, um propósito, sabe? E, e foi depois que eu tive a Alice que eu comecei a emagrecer naturalmente, e aí que eu tentei de novo virar peso leve e consegui, né, mais facilmente, vamos dizer assim. Então foi por isso que eu consegui os melhores resultados, porque comecei na categoria certa, né, que era o peso leve, realmente que eu me tornei mais competitiva internacionalmente. E também eu acho que assim, um atleta às vezes precisa tirar um descanso, sabe? Porque principalmente atletas que são como eu, assim, que são muito caxias e que não e o que o técnico mandar fazer tu faz. Então esse ano também que eu fiquei grávida, eu acho que foi um descanso não só para o meu corpo, mas também para a minha mente, sabe? Sair um pouco assim daquele meio competitivo e tal. Então eu acho que tem esses dois lados, assim, tanto a questão do descanso quanto também a motivação depois. Como eu fiquei um ano sem competir, eu voltei totalmente motivada. E foi até por causa dessa motivação de competir que eu me tornei peso leve, né, porque a regata do estadual ia ser uma regata de peso leve. E se eu fosse esperar a regata de pesado, ia demorar muito. E aí, como eu já estava emagrecendo e tal, e aí eu falei pro técnico, Marcão, na época, Marcão, vou tentar então competir nessa regata de peso leve. E foi aí que eu venci da menina que era heptacampeã, pentacampeã da prova, né, na regata do Rio, Carioca. E aí que começou tudo, né? E aí que eu fui para a Copa do Mundo e aí que a confederação começou a ver que eu poderia realmente ter resultado lá fora. Outra das particularidades que eu acho muito bacanas da sua carreira é assim, você sempre pensou grande, né? É muito comum no Brasil, principalmente quando é um atleta de um esporte que não costuma ter muito destaque no exterior, como com todo respeito é o caso do remo, a pessoa se acomodar. Assim, a pessoa se ficar satisfeita em apenas ir nas competições. Então ela se classifica para a Olimpíada e tal, fica lá atrás, mas não se incomoda com isso e tudo mais, e vai seguindo, né? Vira, vamos dizer, esse era o histórico até ela, vira uma coisa entre aspas normal. Mas você nunca foi assim, né? Você sempre pensou grande e tudo mais, e acho que, na minha opinião, isso fez diferença no fim. E assim, você chegou ali em 2010, já assim, muito rápido, logo depois do nascimento da tua filha, né? Em 2009 você não competiu em nada. Já chegando forte, você foi bronze numa etapa de Copa do Mundo e foi quarta colocada por 13 centésimos, perdendo da italiana Laura Milani. Eu vi a prova, foi ali, realmente foi coisa de praticamente Photoshop. E você, assim, muito, muito rápido, né, disputando ali o esquife simples leve, como você sempre quis, muito, muito rápido, você estava nas cabeças ali, entre as melhores do mundo, ali disputando medalha mundial a sério. Como é que foi até para a sua cabeça para você lidar com isso? Tipo, caramba, olha, eu já estou aqui entre as melhores disputando medalha mundial. É muito louco mesmo isso, porque eu nunca, assim, nunca me conformei, sabe? Eu lembro que eu saía das Copas do Mundo, assim, do esquife pesado, né, até da própria Olimpíada em Pequim, quando eu fiquei em 19º, eu saía arrasada, assim. Eu sabia que eu não ia para medalha, né? Mas eu queria fazer sempre o meu melhor, queria melhorar o meu resultado. E aquilo para mim era muito, muito ruim, assim. Eu saía bem arrasada da água, frustrada mesmo, né? E aí eu pensava, pô, será que eu nunca vou competir de igual para igual, né, com essas meninas e tudo? E aí quando eu comecei realmente o auge, assim, o auge não, o ponto principal foi na Copa do Mundo de Lucerne, em 2010, né, que foi um ano depois
no ano seguinte que eu tive a Alice, foi ali que eu vi que eu poderia realmente estar entre as melhores do mundo. Eu fui para a prova, assim, totalmente despretensiosa, né, eu tinha vencido lá o campeonato carioca só, e aí a Confederação Brasileira viu que eu estava bem, aí o Marcão, o técnico do Flamengo na época, foi lá falar com o presidente, ela está bem, leva ela para a Copa do Mundo e tal. E aí o José, que era o técnico da seleção, ele, tá, eu levo ela, se ela vir aqui amanhã, fizer um teste no ergômetro, né, na máquina, e fizer um bom tempo. E aí no dia seguinte eu fui lá fazer um teste e fiz o meu melhor tempo até então, né, e aí disse, então vou te levar para a Copa do Mundo. E aí chegando lá, eu fui passando assim nas fases, né, de eliminatória e depois a semifinal, e aquilo foi me enchendo. E o José na época falou assim, me lembro até hoje: "Ah, se tu ganhar uma medalha aqui, eu vou te levar para o Campeonato Mundial da Nova Zelândia", esse que eu fiquei em quarto, né? E aí aquilo me deu uma injeção de ânimo. E aí quando eu consegui o bronze nessa regata, foi assim, né, a coroação mesmo de tudo que eu tinha passado e da volta, que foi muito difícil, a volta depois de ser mãe, né, apesar de ter me mantido em forma, mas aquele recomeço é muito difícil. E aí aquilo ali me deu realmente um estralo de que eu podia, conseguir coisas maiores. Mas também, tem que falar do Ailson, né, porque o Ailson também me deu aquela sensação, ele foi prata no Campeonato Mundial Sub-23, no esquife peso leve, e graças a ele eu também, vi que seria possível, né, então por isso que é importante ter ídolos no esporte, né, porque aí tu se espelha naqueles ídolos e vê que é possível, então, eu espero que eu também sirva de exemplo para outras atletas verem que é possível chegar onde eu cheguei, né.